Olá, eu sou Luciano Gambato, arquiteto de dados na CDB, e hoje vou falar um pouco sobre Data Lakehouse. Se você gostaria de entender um pouco mais sobre esse tema, fique neste vídeo. O Data Lakehouse é um conceito, uma modelagem moderna que veio para resolver problemas de desempenho, problemas de performance e também isolamento de repositórios de dados. Através dessa estrutura é possível construir um ambiente centralizado onde todos os times da organização, desde os analistas de dados até os cientistas, possam consumir as informações no mesmo local, os mesmos dados, e criar toda a parte de inteligência de dados da organização. Para que a gente possa entender como que cada ferramenta funciona, por que o Data Lakehouse surgiu, é importante a gente entender um pouco da parte histórica e estabelecer uma linha do tempo. O primeiro recurso que foi lançado foi o recurso de Data Warehouse, popularmente conhecido como DW. Esse é um recurso que foi lançado por volta de 1980 e ele surgiu quando que as empresas identificaram um problema de isolamento tanto de análise de dados como também de repositórios. O conhecido problema das diferentes verdades. Então, um analista consome as informações em um local, o outro consome as informações de outra forma, de outra maneira, com outros cálculos, e acaba gerando divergências nos resultados que são apresentados. Esse modelo de Data Warehouse, ele geralmente utiliza as estruturas de bancos de dados que as organizações possuem. Então, se uma empresa utiliza um SQL Server, que é uma ferramenta que a empresa já tem o know-how de como que ele funciona, geralmente utiliza-se dessa mesma infraestrutura para prover ali toda a camada de banco de dados para o Data Warehouse. Essas estruturas elas são construídas com base em processos de ETL, ou seja, são executadas rotinas que extraem os dados das fontes, processam e carregam dentro de tabelas, normalmente normalizadas ali dentro de uma estrutura de fato e dimensão. E um detalhe importante dessa estrutura é que as tabelas elas são definidas antes do processo de carga. Então, a estrutura de colunas, os tipos de dados, eles são bem definidos antes do processo de integração. Em estruturas grandes, onde existe um grande volume de dados e também quantidade de tabelas, as empresas utilizam modelos que fazem o isolamento dessas tabelas entre bancos de dados distintos ou até mesmo esquemas para separar o Data Warehouse da equipe financeira do Data Warehouse da equipe administrativa, por exemplo. A partir do Data Warehouse surgiu as estruturas de Data Lake. Esse é um conceito que surgiu por volta de 2010, 2011 e veio para atender a crescente demanda das organizações por um local central onde elas pudessem armazenar qualquer tipo de arquivo, qualquer formato de informação. Então, com a crescente dos sistemas web, com a crescente de sistemas externos, internos e também de sistemas satélites, as empresas identificaram essa demanda por um repositório central, onde elas pudessem primeiro extrair as informações, armazenar nesse único local, para depois executar as atividades de tratamento de dados. A principal diferença do Data Lake para o Data Warehouse é que no Data Lake os dados eles são armazenados no formato bruto, ou seja, os dados eles são armazenados sem nenhum tipo de viés para alguma análise ou algum objetivo específico. Então todas as informações elas são guardadas nesse repositório e ficam disponíveis para que os analistas possam consumir essa informação e gerar as análises conforme a necessidade do negócio. O Data Lake consegue armazenar qualquer tipo de informação, então desde um dado estruturado, uma informação com pouca estrutura, como um semi-estruturado, até mesmo uma informação que não possui nenhum tipo de estrutura definida, como um vídeo ou um arquivo de texto. O grande problema dessas estruturas de Data Lake é que, como não existia a definição dos esquemas, das colunas que são armazenadas dentro do Data Lake, começaram a surgir problemas de
Inconsistência de dados. O grande problema dessas estruturas de data lake é como não existia uma camada inteligente para fazer o gerenciamento de todas as tabelas e as informações que são armazenadas nesse repositório, acabou gerando problemas de inconsistência de dados e também problemas de performance, de desempenho durante as consultas. Então surgiu a necessidade de ter uma nova arquitetura, uma arquitetura mais inteligente que pudesse fazer o gerenciamento de todas as transações, que garantisse as tabelas, garantisse todas as operações e também tivesse estatísticas sobre os dados que estão armazenados naquele repositório. Nesse ponto, por volta de 2021, surgiu uma nova arquitetura, que é a arquitetura de Data Lakehouse. Esse modelo ele veio para resolver todos esses problemas que eu comentei de inconsistência, de isolamento, durabilidade dos dados. Nessa nova modelagem, existe ainda o armazenamento dos dados brutos dentro do Data Lake, então a base é a mesma, utiliza-se o Data Lake, mas existe uma camada inteligente em cima dessa infraestrutura que faz todo o gerenciamento. Então, na prática, o Data Lakehouse ele possui toda a elasticidade e a flexibilidade de um Data Lake e também soma a essa estrutura o gerenciamento de transações que existia dentro do modelo de Data Warehouse. O Data Lakehouse também mantém todo o suporte que já existia no Data Lake para tratamento de dados sem estrutura, dados estruturados e semi-estruturados, e o principal é a habilidade, é permitir que os diversos times da organização, desde os analistas, os engenheiros de dados, a equipe responsável por criar modelos de inteligência artificial possam se beneficiar da mesma infraestrutura. Na modelagem do Data Lakehouse, utiliza-se basicamente 3 camadas, que são conhecidas como bronze, silver e gold. Cada uma dessas camadas possui bem delimitado qual que é o seu objetivo, e cada camada possui tabelas que vão ter um nível de tratamento de dados. Na primeira camada, que seria a bronze, os dados eles são armazenados no formato bruto, ou seja, exatamente como eles foram extraídos da origem. Na camada silver, os dados eles são armazenados com algum tipo de tratamento, unificação de dados que são semelhantes, sem perder a granularidade. E na camada gold, os dados são entregues conforme a exigência dos setores das áreas de negócio. Então eles são agrupados, sumarizados, e aí sim existe a diferença ali na granularidade das informações que são entregues. Quando utilizar uma arquitetura de Data Lakehouse, se você possui um ambiente descentralizado, onde os analistas têm dificuldade para entender qual que é a informação verdadeira, qual informação que de fato reflete os dados do negócio, talvez seria interessante optar por uma arquitetura de Data Lakehouse para centralizar todo esse ambiente. Ou até mesmo se você possui demandas variáveis por diferentes formatos de arquivos, diferentes fontes de dados, com velocidades e formatos distintos, também o Data Lakehouse pode suprir essa necessidade e resolver esses problemas. E por fim, se você possui um ambiente de Data Warehouse e já possui uma grande maturidade nessa ferramenta e enxerga que existem gargalos na utilização dela e gostaria de evoluir para uma modelagem mais moderna, o Data Lakehouse também pode ser uma opção para resolver esse problema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Gostou deste vídeo? Temos muito mais conteúdos para você. Acompanhe nosso canal. CDB Data Solutions. Soluções em administração e inteligência de dados.